Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos fazer um vídeo agora para que vocês consigam calcular a quantidade de calor no aquecimento ou resfriamento com mudanças de estado de agregação. Tá? Questões desse tipo, como eu coloquei lá os exercícios resolvidos para vocês na aula passada, questões desse tipo levam em consideração todo o calor envolvido no processo, desde o momento em que não há mudança de estado até o momento em que há mudança de estado. Tá? Nesse caso, vai ser levado em consideração todo o processo. Nós vamos utilizar as duas fórmulas, a fórmula do Q igual a mc delta T e a fórmula do Q igual a ml. Ou seja, vamos utilizar etapa por etapa do processo de aquecimento ou resfriamento. Para isso, eu vou fazer aqui com vocês a questão A5 do seu livro, tá? A questão A5 do livro, que diz que o calor específico do gelo é igual a 0,50 calorias por grama vezes Celsius. E o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama e o calor específico da água líquida é de 1 caloria por grama vezes Celsius. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 200 gramas de gelo a menos 30 graus negativos, menos 30 graus Celsius, ou seja, 30 graus Celsius negativos, em água líquida a 50 graus, caso positivo. Procure representar graficamente a curva de aquecimento correspondente ao processo. Vamos fazer isso então. Para isso, vamos ter que fazer por etapas, tá? Primeiro vamos pegar esse gelo de menos 30 até 0 graus, porque é quando ele passa a derreter. Depois vamos pegar todo o processo de derretimento dele, que acontece a 0 graus. Depois vamos pegar ele de 0 graus até 50 graus, que é quando ele está aquecendo, já não é mais gelo, já é água. Então vamos ter 3 fases, tá? Uma fase de aquecimento do gelo para o estado de liquidificação, né, que é o ponto de fusão. Vamos pegar depois ele já de água a 0 grau para água a 50 graus. Vamos lá então pegar essas etapas. Deixa eu botar esse livro para cá e vamos começar a brincadeira. Vamos lá. Essa questão pede primeiro para que nós transformemos o gelo em água. Então, a primeira etapa, vou botar aqui Q1. Tá? Q1. Q1 vai ser igual a M, C, mas no caso, que C é esse? Esse caso é o C do gelo. O C do gelo, vou botar um Gzinho de gelo aqui, ó, vezes delta T, que é a temperatura. Nós teremos aqui em Q1, que é a primeira quantidade de calorias que eu vou gastar. Eu vou ter a massa sendo, de acordo com a questão, de 200 gramas, ou de 200 gramas. 200 gramas. Nós teremos aqui o C do gelo, vou chamar de CG. O C do gelo igual a 0,50 calorias por grama vezes Celsius. E o ΔT, nesse processo, é de menos 30 graus até 0. Ou seja, qual vai ser o ΔT? 30 graus Celsius. Né? De menos 30 até 0 dá 30 graus Celsius. Esses são os dados que eu vou utilizar para poder calcular a quantidade de calor nessa primeira etapa. Então eu vou ter Q1 porque é a primeira etapa, tá, gente? Q1 igual a massa, que é 200, vezes o C do gelo, que é igual a 0,50, vezes o ΔT, que é igual a 30 graus. Então, nesse caso, Q1 vai ser igual a 200 vezes 0,50 dá 100. 100 vezes 30, 3.000. 3.000 calorias. Então, Q1 é igual a 3.000 calorias.
Ou seja, para que você pegue o gelo, 200 gramas de gelo a menos 30 graus, até que ele chegue a 0 graus, para que comece a querer derreter, aí nós teremos ali 3.000 calorias. Essa é a primeira etapa do processo. Depois dessa primeira etapa vem a segunda etapa, que eu vou chamar aqui de Q2, que é a segunda etapa. Esse Q2 vai ser a quantidade de calor em que vai ocorrer essa mudança de estado, tá? Agora o gelo vai de 0 graus até virar água a 0 graus. Não vai ter mais mudança de temperatura. Então agora eu vou usar o quê? Q igual a M vezes L, que é o calor latente do gelo, calor latente de fusão. Nesse caso, a massa continua sendo igual a 200 gramas. E vamos usar aqui o calor latente de fusão, que de acordo lá com a questão, esse calor latente, que eu vou chamar de L, vai ser igual a 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. Esses são os dados da questão. Aqui não vai ser levado em consideração ΔT, porque não tem ΔT, não tem mudança de temperatura. Porque nesse caso aqui eu vou estar usando calor latente, quando não tem variação de temperatura. Primeiro a água, o gelo chegou de menos 30 a 0. Aí sim eu usei o Q igual a MC ΔT. Quando ele chegou a 0, agora eu quero que ele vire água. Então eu vou estar usando Q igual a ML, que é a segunda etapa. Então vamos lá, Q2, porque é a segunda etapa, igual a massa, que é 200, vezes L, que é igual a 80. E não tem variação de temperatura. Então nesse caso, Q2, que é a segunda etapa, é igual a 200 vezes 80. 2 vezes 8 dá 16, 16 com 3 zeros. Nesse caso, vamos utilizar 16.000 calorias. Então, aqui na segunda etapa, foram 16.000 calorias. Tá? E agora vem a terceira e última etapa, que vai ser essa água a 0 graus até alcançar o ponto de 50 graus, que foi pedido na questão. Então, agora, mais uma vez, vai ter mudança de temperatura. Então, vou usar de novo o Q igual a MC ΔT, que eu vou chamar de Q3. Q3 igual a M vezes o C da água, que eu vou chamar de CA, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Nesse caso, os dados são massa igual a 200, foi fornecido, tá? O calor específico da água, que eu vou chamar de CA, é igual, de acordo com o enunciado, a 1 caloria por grama vezes Celsius. E nós temos o ΔT, o quanto que vai mudar a temperatura para passar de 0 até 50 graus. Ou seja, vai ser igual a 50 graus. Esses são os dados da questão. De posse desses dados, vamos calcular o Q3. Q3 vai ser igual a, no lugar de M, 200, vezes, no lugar do calor específico da água, vamos colocar aqui 1, que foi fornecido, 1,0, vezes, no lugar do ΔT, vamos colocar 50. Então, Q3 vai ser igual a 200 vezes 1, que dá 200, 200 vezes 50. Vamos ver aqui, 5 vezes 2 dá 10, 10 com 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Aqui nós teremos 10.000 calorias.
10.000 calorias. Esse é o Q3. Agora eu posso responder o que foi perguntado inicialmente. Inicialmente a pergunta foi qual é a quantidade de calor. A quantidade de calor vai ser o total dessas 3 etapas. Ou seja, a quantidade de calor necessária para esse aquecimento vai ser igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Né? A quantidade de calor é a soma das 3 etapas. Então, vamos fazer que vai ser igual a 3.000 mais 16.000 mais 10.000. Então, a quantidade de calor Q vai ser igual, vamos lá, 16 mais 1.000 mais 10.000 dá 26.000, 26.000 mais 3.000 dá 29.000 calorias. 29.000 calorias. Essa é a quantidade de calor necessária para nós fazermos que 200 gramas de gelo a menos 30 graus se transforme em água a 50 graus. Entenderam como é que é o processo, gente? Espero que sim. Para finalizar, vou colocar aqui agora como é que fica o gráfico desse negócio. Vou colocar aqui o gráfico